Olá, irmãos e irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e com todas. Nós estamos aqui nesse último momento, né, dessa série de 4, nessa pequena reflexão que foi feita a partir de alguns aspectos da carta aos Romanos, em torno desse tema magnífico que é a esperança, né? E como eu sempre costumo me apresentar no início do vídeo, eu me chamo Socorro, sou irmã da Nova Jerusalém e nós vamos dar continuidade aqui ao que nós começamos no terceiro encontro que tivemos, né? Quando iniciamos uma breve explicação a respeito do capítulo 5, onde nós falávamos daqueles aspectos tão importantes e tão caros para Paulo, a respeito da paz, da esperança, da justificação através da fé, que é um tema muito importante dentro da carta, né, de nós entendermos que nós não fomos salvos por nossos méritos, pelo nosso esforço, pela nossa, pela nossa própria capacidade. Nós fomos salvos por uma pessoa, por um alguém que se chama Jesus Cristo, que quando ainda nós éramos pecadores e indignos, ele deu a vida por nós. Então, continuando nesse espírito de esperança, continuando a reflexão a respeito do capítulo 5, nós estamos aqui nesse sentimento, nessa perspectiva, nessa expectativa, como diria Paulo, com essa esperança, né? E aí, para a gente dar início, nós vamos fazer de novo a leitura do capítulo 5, só que dessa vez a gente vai ler somente do versículo 12 ao 21. O nosso tema de hoje, né, é Cristo como novo Adão, né? E estamos aqui, como eu sempre digo, trabalhando com a tradução à Bíblia de 2023, das edições paulinas. No vídeo anterior, como eu disse, a gente leu todo o capítulo. Hoje nós vamos ler só a segunda parte, que diz assim, abre aspas. Por isso, como por um só ser humano, o pecado entrou no mundo, e por intermédio do pecado, a morte, assim, a morte atingiu a todos os seres humanos, porque todos pecaram. De fato, antes do advento da lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à violação de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Com o ato de graça, contudo, não se dá o mesmo que com a transgressão, pois, se pela transgressão de um só todos morreram, tanto mais a graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só ser humano, Jesus Cristo, superabundou para todos. E com o dom também não se dá o mesmo que houve no caso em que um só pecou, pois o julgamento de um só levou à condenação, mas o ato de graça, a partir de muitas transgressões, levou à justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por seu intermédio, tanto mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por intermédio de um só, Jesus Cristo. Do mesmo modo que a transgressão de um só resultou em condenação para todos, assim também um ato de justiça de um só resultou para todos em justificação para a vida. E assim como pela desobediência de um só todos se tornaram pecadores, assim também pela desobediência de um só todos se tornarão justos. A lei veio a fim de que abundasse a transgressão,
Mas abundou o pecado, superabundou a graça. Aliás, perdão, deixa eu ler novamente. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reine mediante a justiça para a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Estes versículos nos falam do pecado e da morte como consequência do pecado. E aí vem em nossa ajuda, né, a comparação, a relação que isso tem lá com o livro do Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, onde lá a natureza, a criação é apresentada ao homem e à mulher, ou seja, a humanidade ali representada por um casal, onde tudo é para eles, tudo é por eles, é para ser organizado, digamos assim, gerenciado, né, usando uma outra expressão, pelos dois seres humanos que ali estão representando toda a humanidade, e que tudo que está ali está à disposição. Mas Deus dá uma ordem ao ser humano, proibindo apenas uma coisa, de que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois ele, se em caso, e Deus ainda fala isso, né? E em caso de desobediência, você terá ali como consequência a sua morte, né? Então, a consequência do pecado ali é apresentada como a morte. No final do versículo 14, aqui, voltando para a carta aos Romanos, Paulo se refere a Jesus como o novo Adão. Né? E o que é isso, irmão? Novo Adão? Quer dizer, ele vai ser um novo pecador? Não. Ali Jesus vai ser mostrado como um novo Adão, porque vai haver uma nova criação. Então vai ter uma releitura, vai ter uma leitura diferente a partir da figura de Adão. Como é que é isso? Jesus é apresentado como um novo modelo de humanidade para substituir o modelo apresentado pela figura do primeiro homem. Todavia, agora lendo de novo o versículo 14, ele diz assim: Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés. Olha só, desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à violação de Adão, que é a figura daquele que havia de vir, que Paulo está se referindo a Jesus. Para a noção de graça, que é central em sua reflexão, ele vai utilizar mais do que um termo, né? Que Paulo usa a expressão graça, ato de graça, a expressão dom, né? E se a gente olha bem, quando esses termos são usados diversas vezes, são usados diversas vezes como substantivos, mas eles também às vezes são usados como um advérbio, né? Para dar um diferencial em algo que Paulo ali está mostrando, em algo que Paulo está querendo apresentar. E aí nós temos ali a caracterização da salvação, que se apresenta como algo gratuito, como algo que é um dom de Deus, apesar de, mesmo com toda a nossa condição de pobres pecadores, de pobres pecadoras, Deus apresenta o seu dom, que é gratuito, que é de graça, que é uma coisa que é mostrada por Paulo dessa maneira, e isso é muito importante. Paulo gosta muito de deixar as coisas bem certinhas, bem explicadas. A gente vai já perceber por quê. E aí nós precisamos sempre ter isso em mente quando nós estivermos falando do apóstolo Paulo, especialmente nessa carta. Que há nesses versículos um pensamento que se desenvolve em antíteses. Olha só como é interessante. O que são antíteses? São oposições que são utilizadas por Paulo para explicar o seu pensamento. Como assim? É um jeito de explicar as coisas através de contrários. É mais ou menos assim, sabe quando uma pessoa chega perto de você para perguntar alguma coisa
e a pessoa, apesar de estar perguntando, ela já vem afirmando algo que não é verdadeiro, e aí você responde: não, não é nada disso, é o contrário. Aí você vai explicar para a pessoa que é o contrário do que ela está pensando. Pois bem, o Paulo de Tarso, nosso apóstolo dos gentios, faz essa coisa parecida, quando ele explica que a morte vem de um jeito diferente da vida. Aí você, mas isso é muito lógico, né? A morte é diferente da vida. Mas ele não está falando aqui de morte física somente, ele está falando da morte gerada pelo pecado. Vocês conseguem perceber? Vamos lá. Nos versículos 17 e 18, essa antítese, que é a antítese mais importante da carta, está sendo apresentada da seguinte maneira. Olha só como é que Paulo diz. Abre aspas. Se pela transgressão de um só, veja que essa coisa do um só está lá repetida várias vezes. E quando tem uma coisa muito repetitiva em algum livro bíblico, a gente precisa parar. Quando a gente está fazendo um estudo mais sério, a gente precisa parar e prestar atenção. Então ele diz, olha, se pela transgressão de um só a morte reinou por seu intermédio, pelo intermédio da transgressão de uma única pessoa, vou continuar. Tanto mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida, também não é qualquer vida, é a vida depois dessa realidade aqui, por intermédio de um só, Jesus Cristo. Ou seja, se pela transgressão de Adão, né, por intermédio disso, a morte reinou, então através de Cristo, a graça e o dom da justiça vão reinar na vida que há de vir. Continuando aqui nas palavras de Paulo. Do mesmo modo que a transgressão de um só resultou em condenação para todos, assim também um ato de justiça de um só resultou para todos em justificação para a vida. Como eu disse, não é uma vida qualquer. Assim, Paulo explica a antítese existente entre a morte e a vida. A morte vem pela transgressão de Adão e a vida vem pelo ato de justiça de Jesus. Certo? Isso é necessário e é também interessante, porque Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, sempre quer deixar tudo muito bem explicado. Como eu já disse, né? Era uma religião que estava nascendo, era um movimento que estava crescendo, precisava ter as suas bases lançadas com muito cuidado. E Paulo estava ali se colocando como uma pessoa que estava ajudando nesse processo, né? Sendo responsável por isso. Então, para que não houvesse nenhuma dúvida, nenhuma confusão dentro desse novo movimento religioso, que era o cristianismo ali dos inícios, né? O cristianismo nascente, ele vai explicar sempre tudo muito bem explicado. E para isso ele usa essas antíteses, essas oposições, né? Precisava deixar isso bem registrado, principalmente porque havia ali naquela época, como eu falei, acho que lá no primeiro vídeo, havia muita gente querendo distorcer, né, aquilo ali, principalmente quando a gente vê isso muito forte na carta aos Gálatas, quando alguns, entre aspas, judaizantes queriam apresentar para os Gálatas, né, que para ser cristão precisava seguir todas as normas da religião dos judeus. E Paulo vai dizer que não é nada disso, é uma coisa nova que está surgindo, é algo que eles precisam construir com o tempo, e aí todo esse cuidado dele, né? Inclusive a carta aos Romanos foi escrita depois da carta aos Gálatas, ele já fez um repensar, uma coisa bem mais pensada, uma carta bem mais ponderada, bem mais madura, como eu também já disse aqui, já coloquei nas nossas reflexões.
E aí vem os versículos 19 a 21, onde Paulo também faz uma outra oposição, né? Ou seja, ele faz um contraste entre a desobediência de Adão, ele faz uma oposição entre a desobediência de Adão e a obediência de Jesus. As antíteses, no entanto, essas oposições, elas dizem respeito ao conteúdo, né? Dizer que ele opõe desobediência com obediência, opõe Adão a Jesus, fazendo uma contraposição, um contraste. Porém, ele deixa bem claro que isso não se dá na proporção. Porque uma vez que o pecado abundou, a graça superabundou. Então, se nós temos a realidade aqui de pecado, de erro, de nos tornar, de a humanidade se tornando ali escrava da lei, mas de uma forma bem pejorativa mesmo, bem, como diria Paulo Freire, de uma forma bem obtusa, bem angulosa, né? Aqui ele mostra, através desses 3 versículos, que a graça de Deus é muito maior, muito superior a tudo isso. Jesus é muito superior a Adão. Ele é chamado de novo Adão para fazer essa contraposição, mas ele é muito superior. Então, existe uma contraposição na questão do conteúdo, mas não na questão da proporção. Isso é muito importante. Pois é. E aí, Adão e Cristo, como o novo Adão, são apresentados como 2 modelos ou tipos, né? 2 figuras. Tem aqui Adão e tem o novo Adão, que é Jesus. Esses contrastes são usados para contraposição, para fazer uma contraposição entre a situação da lei, que mesmo querendo mostrar um caminho de regra, de obediência, de doutrina, ela proporciona o pecado e proporciona a morte. Principalmente porque o ser humano, quando ele entra em contato com seus limites e vê que esses limites são bem... vou até usar aqui uma expressão não muito correta, mas são os limites bem limitados mesmo, ele acaba mesmo enfiando o pé na jaca e fazendo a coisa até pior do que o que poderia ser. Ou seja, a lei, por ela ter chegou a um determinado ponto que ela se tornou ocasião de pecado e de morte, porque a lei não salva. Quem salva, nós sabemos muito bem que quem salva é Jesus. E aí ele contrapõe isso à situação de liberdade, que traz graça, que traz vida, que é Jesus, que nos apresenta o Pai, né? Deus muito próximo de nós, Deus muito, muito ali ao nosso lado, caminhando junto com a gente, sendo o nosso Pai, nos acompanhando, estando por perto, estando próximo. Então, de um lado nós temos o Adão, que prefigura o ser humano falido, e de outro nós temos Cristo, que representa a humanidade, agraciada por Deus, por puro dom e graça de Deus. A humanidade, representada por Adão e Eva, é uma humanidade que queria brincar de ser Deus, tendo tudo debaixo do seu controle, até o momento que essa situação parece não ter mais saída, né? E aí Deus, na sua misericórdia, envia o seu novo modelo para a humanidade, uma pessoa que obedeceu ao Senhor com tudo que isso podia lhe custar, com a própria vida. Como diz também a irmã Aila Andrade, nos seus roteiros homiléticos, assim como a desobediência coloca a humanidade em uma condição de afastamento de Deus, na fidelidade a Cristo, esta mesma humanidade, agora transformada, vislumbra a possibilidade da vida sem o mal. Ou seja, agora nós somos portadores da esperança. Paulo deixa claro que a humanidade estava mergulhada no pecado, uma realidade que se espalhou como uma espécie de epidemia entre todos. E a gente sabe, né? Recentemente nós passamos por uma grande pandemia, nós sabemos o mal
que uma doença pode nos causar quando ela se espalha por todos os lados. E o próprio mal, né, espalhado de uma forma desenfreada, ele provoca uma terrível situação que é o pecado. O pecado aqui, como abordado, do jeito como Paulo aborda, é uma situação do ser humano, né, que está totalmente voltado para os próprios desejos, totalmente voltado para os próprios interesses, e de uma forma tão imersa que ele já não consegue distinguir o que realmente é bom do que realmente é mal. E o desejo do nosso Criador é que haja vida plena para a sua criatura, vida abundante, uma vida de intimidade com Ele. Como eu disse, um Deus que acompanha, um Deus que está próximo. E para libertar a humanidade da realidade de pecado, Jesus nos legou o dom da sua vida, um poder tão grande que superou o mal e a morte. O que nós podemos concluir? Num primeiro momento, é que a partir de tudo isso é que o pecado nos coloca numa situação minimamente difícil de sair dele. Como se fosse um animal que com as suas garras nos segura da forma como pode para que nós não saiamos do seu domínio. É uma das formas, né, que a gente pode apresentar. A irmã Ida também fala de uma espécie assim de pântano, né? A gente também tem, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe uma coisa chamada areia movediça no deserto, né? E é algo que é muito perigoso, né? Em alguns lugares, em algumas regiões do deserto tem isso. Então, se a pessoa pisa ali, ela só sai dali com muita ajuda, porque a areia movediça, quanto mais você pisa nela, mais ela vai afundando e a pessoa acaba morrendo, sumindo, porque não consegue sair dessa situação. Então é mais ou menos semelhante com a situação do pecado, né? A gente precisa de alguém para nos ajudar a sair, a gente precisa de ajuda externa, que não é as nossas próprias forças, para que a gente seja tirado dessa situação. E aí, Paulo nos apresenta uma forma de sair disso. O mal pode ser destruído, porque ele já foi derrotado. Apesar de tudo que acontece hoje à nossa volta, né, do mundo como ele está, com tanta guerra, com tanta violência, morticínio, com fome, com a disfarçatez generalizada, Cristo chega e nos apresenta a esperança de dias melhores, né? Então, com o estudo dessa carta, minha gente, nosso objetivo é crescer em Deus, é conseguir vislumbrar uma realidade melhor, uma vida em abundância. Nós falávamos disso, né, esses dias, a respeito das preocupações do apóstolo com isso, de deixar coisa muito certinha, de deixar a coisa muito ajustada, de apresentar, né, a carta como uma oportunidade que nós temos de refletir sobre a nossa vida nos dias de hoje. Afinal de contas, ele escreveu isso para a sua comunidade naquela época, mas essa carta é mais atual do que nunca e é importante a gente continuar com esse estudo, né? Como eu disse, no canal das Irmãs da Nova Jerusalém tem muita coisa. Tem um outro estudo, inclusive, muito mais vasto sobre a Carta aos Romanos. Tem também alguns cursos sobre o apóstolo Paulo. Tem também muita coisa sobre o Antigo Testamento. Tem algumas coisas sobre o Novo Testamento. Tem o nosso blog também, que você pode aproveitar o momento e dar uma olhada. Tem também muita coisa a respeito de vocação, de todo o trabalho das Irmãs da Nova Jerusalém tá no nosso canal no YouTube. Então, é aproveitar o momento, né? Já que estamos praticamente no final do mês da Bíblia, mas Bíblia é uma coisa que a gente estuda o ano inteiro. Estamos aqui sempre à disposição de quem quer que seja, de quem quer que precise estudar a Bíblia, precise de uma ajuda, de um auxílio, uma explicação. Nós estamos aqui à disposição. Tá certo? E é isso, irmãos e irmãs, né? A gente fica aqui com uma certa saudade, mas é o que a gente pode oferecer ao nosso estudo, à nossa casa, ao nosso coração. E contem conosco para mais esclarecimentos, para mais cursos, né? Logo, logo a gente vai apresentar novidades,
tá certo? Através desse vídeo de hoje, nós terminamos aqui essa reflexão, mas continuamos os nossos estudos. E eu lembro também, né, não só do canal do YouTube, mas temos também o Facebook, tem também o Instagram, tem muita coisa lá. Tá certo? Tudo aqui é feito com muita seriedade e também com uma dedicação, né, para a palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, curtam, comentem, compartilhem, nos ajudem a espalhar o Evangelho por todo mundo. Um grande abraço a todos e a todas, um beijo e até a próxima, minha gente. Gratidão.